É muito importante que a gente continue dando força a veículos de comunicação da esquerda independente, em especial veículos de notícia. Olha o que aconteceu nesse caso envolvendo a dama do tráfico do Comando Vermelho no Amazonas e o Estadão. A mentira do Estadão, a desinformação do Estadão foi desconstruída graças a veículos de mídia independente na esquerda e graças também ao trabalho muito bem feito do Leandro Demore. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o Estadão não veio a público ainda reconhecer que errou, mas internamente já mandou uma circular recomendando que sigam novas diretrizes quando for atribuir crime a alguém. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de fortalecer veículos de mídia independente da esquerda, em específico veículos de imprensa, como a gente costuma falar, de informação, porque foi graças à força que alguns veículos da esquerda vêm conseguindo através da comunicação, tanto nas redes sociais quanto também seus domínios independentes, que a gente conseguiu desconstruir a falsa narrativa emplacada pelo Estado de São Paulo de que o Ministério da Justiça teria recebido uma condenada ligada ao tráfico de drogas e ao Comando Vermelho no Amazonas. Toda a história foi desmascarada, inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando que discordava da postura do Ministério da Justiça ao dizer que mudaria algumas diretrizes para receber algumas pessoas lá no Ministério da Justiça, porque meio que ignorava, inclusive, o próprio direito de algumas pessoas, já que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal transitada e julgado. Ou seja, quando acabam-se todos os recursos do indivíduo que está sendo julgado ali pela Justiça. No caso da Luciane, por exemplo, ela não tinha condenação alguma no dia que visitou ali o Ministério da Justiça, e a condenação em segunda instância que acabou acontecendo para ela só foi formalizada no dia 8 de outubro, ou seja, no mês passado. Então, quando ela visitou o Ministério da Justiça e uma das secretarias que estavam ali presentes, ela não tinha nenhum impeditivo legal para poder fazer essa visita. E aí o que aconteceu em relação à matéria, só para a gente trazer aqui uma recapitulação do que aconteceu em relação ao próprio Estadão e como é que essa matéria foi divulgada ali para que as pessoas tivessem acesso à informação. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciane Barbosa, mas diz que não sabia quem ela era. A dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. O grande problema é que o jornalista que publicou esse material lá no Estadão, o André Chaldes, reconheceu que ela não é conhecida como a dama do Comando Vermelho ou a dama do tráfico. Ele disse, inclusive, em uma resposta a Sinara Menezes lá da revista Fórum, que na verdade a alcunha de dama do tráfico ou dama do tráfico do Comando Vermelho foi atribuído supostamente por uma fonte a ele. Depois, em tese, ele teria apagado o comentário, mas foi printado e publicado aqui no portal da revista Fórum. Segue a matéria. Jornalista do Estadão admite que dama do tráfico não é apelido de esposa de traficante. Autor da reportagem do Estadão admite que dama do tráfico não é apelido da mulher que visitou o Ministério da Justiça. Pelo Instagram, Luciane Barbosa também denunciou outra manipulação sobre a sua condenação. E aí segue aqui a resposta que o André Chaldes deu ali. Com todo respeito, Sinara, é o contrário. Estou respondendo a todo mundo porque tenho como provar tudo que eu escrevi. Quanto ao, entre aspas, dama do tráfico, foi uma expressão usada por uma fonte. Achei peculiar e coloquei no texto. Ou seja, ele achou que deveria ter colocado aquilo no texto e tirou a informação basicamente do Instituto Fiofó e colocou isso em um canhão de informação que tem uma grande audiência, que é o Estadão. E quando você vai mexer, a situação só fica pior. Por quê? Porque uma matéria publicada aqui no UOL, assinado pela Fabiola Pérez, traz também informação de que o André Chaldes omitiu a informação que no dia das 2 visitas que a Luciane fez ao Ministério da Justiça e a outros órgãos públicos em Brasília, ela não tinha condenação alguma. Ao contrário, ela tinha sido inocentada em primeira instância, o Ministério Público recorreu e a decisão saiu agora no dia 8 de outubro. Então, quando ela visitou o Ministério da Justiça, ela não tinha nenhum tipo de condenação. E mesmo que ela tivesse uma condenação em segunda instância, como inclusive tem agora, não seria um impeditivo. Por quê? Porque a Constituição Federal é clara no artigo 5º, inciso 56.
ninguém será considerado culpado antes de sentença penal transitada em julgado, ou seja, a segunda instância não é o transitado de julgado. Mas vamos ler a matéria aqui do UOL. Quero sensibilizar Lula sobre o sistema prisional, diz mulher de líder do Comando Vermelho. Luciene diz que vem sofrendo ataques por ter ido a Brasília participar de eventos oficiais promovidos pelo governo Lula. As pessoas que não levantam a bandeira para essa pauta me atacam em redes sociais e isso me afeta mentalmente, afirmou a UOL. O apelido de dama do tráfico causou dano irreversível, declara ela. Me sinto constrangida devido à alcunha que me imputaram nacionalmente. Luciene contou que tem evitado sair, mas que precisa voltar a frequentar as aulas da faculdade de Direito e a levar as filhas à escola. Minha filha fica em frente à TV e me defende. Isso tem me abalado. Em outro trecho da matéria que fala sobre as condenações a Luciane e também do próprio Clemilson Tio Patinhas, a gente vê claramente a manipulação da informação promovida pelo Estado de São Paulo com um único motivo, como diz o Noam Chomsky, naquele livro que eu sempre indico aqui, né? Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. Ela não tinha condenação no dia que ela foi visitar o Ministério da Justiça. Na verdade, uma das secretarias ligadas ao Ministério da Justiça. As acusações contra Luciane e Clemilson. O Ministério Público do Amazonas denunciou Luciane e Clemilson sobre a acusação de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 2 de agosto de 2018. Ele havia sido preso preventivamente no dia 16 de junho de 2018 e ambos negam a acusação. Em 25 de janeiro de 2022, o casal foi absolvido em primeira instância. A sentença foi modificada em 8 de outubro deste ano pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, na segunda instância, que condenou Luciane e Clemilson. A decisão judicial ocorreu depois da presença de Luciane nos eventos oficiais em Brasília. Toda a história de que o Ministério da Justiça recebeu uma condenada por tráfico de drogas ligada ali ao Comando Vermelho foi uma farsa criada pelo Estadão. E o que é que mudou, Carlito, em relação a isso? O Estadão pediu desculpa, o Estadão veio a público fazer uma errata? Não. Publicamente, eles continuam mantendo a polpa ali de que publicaram um material corretíssimo, seguindo, inclusive, o que determina a ética e o bom jornalismo. Porém, como a gente tem muitos jornalistas de qualidade, jornalistas que são preparados e capacitados, como o próprio Leandro Demora, ele recebeu o material que a gente vai publicar aqui para vocês agora, que está lá na rede social do Leandro, que fala sobre uma circular interna que foi enviada para membros do Estadão após todo esse escândalo. Segue o material na tela. Estadão Redação. Colegas, como vocês já sabem, estamos padronizando e aperfeiçoando nossas regras de jornalismo para melhorar a qualidade do conteúdo que produzimos. Apresentamos a seguir as novas orientações que passam a valer a partir de agora. Número 1. Atribuição de crimes. As reportagens do Estadão não podem imputar crimes a pessoas com base na apuração de outros veículos ou simplesmente em off. Na maior parte dos casos, não temos como checar a qualidade da apuração dos concorrentes. Se eles erram, erramos também. A mesma coisa com fontes anônimas. Se elas falham, a falha passa a ser nossa. Reforçamos que nossos profissionais devam ser extremamente cuidadosos em reportagens que atribuem crimes a pessoas, empresas, entidades e etc. Portanto, a regra geral é, no Estadão, a imputação de crime só pode ser feita com acesso de nossa reportagem ao inquérito sobre o caso. Se não for possível ter a cópia do processo, ao menos uma leitura atenta com a anotação do número de inquérito ou documento equivalente para a nossa segurança. Obrigado, contamos com o empenho de vocês. David, Léo e Eurípedes. E para quem não sabe quem é o Eurípedes é o Eurípedes Alcântara, que inclusive é o novo diretor de jornalismo do Estadão. Mas, Carlito, por que você está citando só o nome do Eurípedes se você leu lá que a nota tem a assinatura de outros 3 indivíduos? Por um motivo muito simples. Lá na década de 80, o senhor Eurípedes Alcântara, que trabalhou na revista Veja, inclusive, foi responsável por essa pérola que vocês estão vendo aí na tela, o famoso caso do Boi Mate, publicado aqui na Carta Capital, um material que foi posto na época também na própria revista Veja, que era um material de 1º de abril e que o Eurípedes Alcântara teria divulgado ali no início da década de 80, que o cientista teria conseguido mesclar, supostamente, genes ou DNA, como vocês queiram chamar aí, do tomate com o do boi, e a carne do boi já sairia ali pronta para o consumo com um gostinho de tomate. E aí segue aqui um trecho do que aconteceu na época, inclusive, da matéria. Fazendo referência às fake news nas mídias tradicionais, jornais, revistas, rádio e televisão comerciais, Denis de Oliveira cita a notícia da descoberta do famoso boi mate, resultado da combinação do gene do boi com o do tomate.
divulgada como uma brincadeira de 1º de abril em 1983 pela publicação inglesa New Scientist e reproduzida como verdadeira na edição 764 do dia 27 de abril de 1983 da revista Veja. E quem é que assinava essa matéria do Boi Mate, Carlito? Foi o senhor Eurípides Alcântara. É esta a qualidade do diretor de jornalismo do Estadão. Eu não quero com isso, evidentemente, dizer que não tenham matérias bem feitas do Estadão, tá? A gente sabe que apesar de o Estadão ser muito crítico ao governo Lula, muito crítico a governos de esquerda, a políticas ligadas à esquerda, eles também fazem trabalhos bons. Mas aparentemente ali, o senhor André Shelders e também o próprio Eurípides Alcântara ficaram ali assanhadinhos para poder tentar associar o Partido dos Trabalhadores, o ministro Flávio Dino e o presidente Lula ao Comando Vermelho, e erraram. O que é que o veículo de imprensa sério faria? Viria a público e reconheceria que erraram. Mas não, simplesmente se calaram, e se não fosse o belo trabalho feito pelo Leandro Demore, muita gente nem saberia que isso estaria acontecendo. Eu queria a opinião de vocês, compartilha aqui esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, marca que você acha que é importante ver esse material aqui. Compartilhe o vídeo, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.